Quinta-feira, dia 24 de novembro, Almas debaixo do altar. Então, agora nós vamos ler aqui alguns textos do Espírito de Profecia, né? Alguns textos escritos pela irmã Ellen G. White, que vão falar um pouco sobre o tema relativo à lição que nós estamos estudando. E o primeiro texto, ele está nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1081, e diz o seguinte para nós. Quando foi aberto o quinto selo, João, o revelador, contemplou em visão, debaixo do altar, o grupo dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Depois disso, ocorreram as cenas descritas em Apocalipse 18, quando os fiéis e sinceros são chamados a sair de Babilônia. E aí vem depois uma citação de Apocalipse, capítulo 18, do verso 1 até o 5, não é? Depois vocês podem conferir esses textos aí, então, na Bíblia de vocês, né? Mas aqui a irmã White está relacionando a abertura do quinto selo com o fato de Apocalipse capítulo 18 chamar os fiéis a sair de Babilônia, não é? Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais esse estudo, vocês podem ir aí nessa direção, não é? E agora, nós vamos ler um outro texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, que diz o seguinte para nós. Deus sempre agiu em favor de seu povo nas situações mais extremas, quando menos probabilidade havia de ser evitada a sua ruína. Os desígnios dos ímpios, dos inimigos da Igreja, estão subordinados ao seu poder e à sua providência, que tudo dominam. Pode mover o coração dos estadistas e desviar a ira dos amotinados e dos adversários, dos que aborrecem a Deus, sua verdade e seu povo, como se desviam as correntes dos rios, se assim o entender conveniente. Vejam só o poder do nosso Deus, hein, queridos irmãos e queridas irmãs? E ela continua dizendo, a oração move o braço da onipotência. Aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador operará em favor de seu povo, se este lhe suplicar com fé. Restringirá as forças das trevas até que a advertência tenha sido proclamada ao mundo, e todos os que a aceitarem estejam preparados para o conflito. Vejam só então, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus, Ele está segurando muitas calamidades de acontecerem, porque Ele está esperando que a mensagem seja pregada a todo o mundo. Vamos nós tomar parte na pregação do Evangelho? Esse é o meu desejo para mim e para você, que nós tomemos parte na pregação do Evangelho. E agora nós vamos ler aqui um texto que está no livro O Grande Conflito, que diz o seguinte para nós. Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e a estrutura básica da vida social parece um muro sem firmeza, prestes a cair. Os criminosos mais desprezíveis, quando lançados na prisão por seus delitos, frequentemente recebem donativos e atenção especial, como se houvessem alcançado uma invejável posição. O caráter e os crimes desses marginais se tornam alvo de grande publicidade. A imprensa divulga os detalhes revoltantes que envolvem a criminalidade, ensinando assim outros indivíduos a praticar fraude, roubo e homicídio. E Satanás se alegra com o êxito de seus planos infernais. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, a irmã White escreveu isso, né? Pelo menos aí há 100 anos atrás. E você consegue olhar e ver que isso está parecido com o que nós vemos hoje? É um retrato muito fiel, não é? E ela continua dizendo aqui, os tribunais de justiça estão corrompidos. Magistrados são movidos pela ganância e pelo amor aos prazeres imortais.
A intemperança obscureceu a mente de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles um domínio quase completo. Os juristas se deixam perverter, aceitando suborno e sendo ludibriados. Embriaguez, orgia, paixão, inveja e desonestidade de toda a espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Isaías capítulo 59, verso 14. Vejam só que retrato, hein? Da nossa sociedade ela traçou. E agora vamos finalizar aqui lendo um comentário de Ellen G. White no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, que diz o seguinte para nós: há limites até mesmo para a tolerância de Deus. O limite de sua longanimidade pode ser alcançado, e então ele certamente punirá. E quando ele assumir o caso do pecador presunçoso, ele não cessará até que tenha dado um fim definitivo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus ele é longânimo para conosco, no entanto, chega um momento em que há um limite. Deus não permite que as coisas avancem de um determinado ponto, não é? Não é porque ele não nos ame, mas porque ele conhece que há um limite aonde nós devemos ser parados, senão as coisas se tornariam muito pior. E então que nós possamos confiar na longanimidade de Deus, no entanto, nos lembrar que há um limite, não é? Que nós não abusemos de Deus, que nós conservemos aí em nossa mente essa reflexão. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.